vez com estreia de quadro novo, o Popzera Histórica, Reflexões Malucas de uma Noob. Quadro esse que eu vou pegar alguma obra já lançada, seja do quadrinho, livro, série, filme, seja o que for, e vou fazer uma análise um pouco mais profunda, trazendo uma reflexão histórica ou filosófica, só que é óbvio, da noob aqui, só pra te fazer pensar mesmo. Esse daqui é mais um Cuscuz e sim, estou aqui toda vestida com colete à prova de balas da Panini, com um capacete. Eles me enviaram esse kit fantástico para eu me preparar para Guerra Civil 2, que já está nas bancas. Guerra Civil 2, que já saíram essas duas edições aqui, sim, essa daqui é a primeira, isso, primeira com 84 páginas e a segunda com 64 páginas, então essa daqui tá nas bancas por R$15 e essa daqui tá na banca por R$13. Isso daqui foi roteirizado pelo nosso querido Brian Michael Bendis, que a gente já ama de diversas outras HQs, e foi ilustrada pelo Marques, esse cara aqui que eu não sei pronunciar o nome dele, é David Marques ou Marques? E diferente do que o nome pode dar a entender, não é uma continuação da Primeira Guerra Civil. Então se você não leu o quadrinho de 2006 ou não viu o filme Capitão América agora, Guerra Civil nos cinemas, e tiver curiosidade para ler isso daqui, você pode ir atrás, pode começar a ler quadrinhos inclusive por conta disso daqui, tá? Totalmente livre, é um plot novo que vai trazer uma premissa mais ou menos parecida de divisão de lados entre os super-heróis, parecida com a Primeira Guerra Civil, mas não é continuação, é uma coisa totalmente nova, então vai sem medo. Em Guerra Civil 2 nós vamos ter o surgimento de um novo inumano, o Ulysses. Aparece ele sendo atingido pela névoa terrígena que está passando pelo mundo inteiro e acaba ativando esse DNA inumano e dá a ele o poder de visualizar um possível futuro. E aí a gente já começa o quadrinho, ele em contato com os Supremos, que seriam a equipe dos Vingadores aí e tudo mais, onde a Capitã Marvel agora é a líder, já detendo um vilão, um alienígena X, graças à visão do Ulysses, deste inumano. Então nessa saga especificamente a gente vai ter uma fusão ali, uma mescla de equipes dos inumanos também, eles aparecem bastante, e dos Supremos, com a líder Capitã Marvel. A Capitã Marvel se vê num ciclo eterno de correr atrás do próprio rabo, ou seja, a equipe dos Supremos simplesmente estão lá todos os dias, todas as horas, para impedir a destruição do planeta Terra, para impedir que um vilão mate pessoas inocentes, para impedir. E ela acaba gerando um desconforto em si mesma de que pode chegar o dia que eles não vão dar conta disso, que o vilão às vezes vai ser mais rápido que eles, ou então o vilão vai ser mais ligeiro ou mais poderoso e ele vai acabar conseguindo o seu objetivo, que é matar pessoas inocentes, destruir o planeta Terra, etc, etc, etc. E ela acaba enxergando nesse novo inumano, no Ulysses, uma oportunidade de estar um passo à frente dos vilões. Ou seja, ela vai deter estas pessoas antes mesmo delas cometerem o crime, porque o Ulysses vai ver, olha, fulano vai cometer o crime daqui tantas horas. Ela vai lá antes com a equipe dos Supremos e sana esse problema antes dele acontecer. O que acontece é que após isso, o nosso querido Tony Stark, Homem de Ferro, pela primeira vez, pelo menos assim, primeira vez que eu vejo nos quadrinhos, então se vocês tiverem outras histórias que ele também tem essa atitude, me indica aqui embaixo, porque eu vou gostar muito de ler. Ele simplesmente questiona tudo isso. Ele questiona de que até que ponto é justo e é correto, e não só humanamente, mas inumanamente, enfim, pra questão de consciência mesmo, da gente interferir e prender uma pessoa, por exemplo, que ainda não cometeu aquele crime só porque a gente teve uma visão que não necessariamente é 100% confiável de que essa pessoa, esse vilão, vai cometer um crime no futuro. E se essa pessoa mudar de ideia? O futuro não é uma coisa escrita, uma linha certa de que vai acontecer. Foi um possível futuro que o Ulysses
Ulisses viu. Ou seja, às vezes só o fato de você alertar o vilão ou a pessoa de que algo vai acontecer e que ela pode seguir este caminho já seria o suficiente para que ela não siga este caminho. E aí, neste questionamento do Tony Stark, que eu quero focar o programinha de hoje, que é justamente até que ponto você interferir na liberdade do outro é justo ou digno e etc. Por quê? A gente lê um quadrinho, uma saga, e a gente nunca tenta refletir assim pro lado real, trazer um aprendizado de alguma forma para nossa vida. E querendo ou não, questionamento, você ter empatia, ouvir os outros, independente se essa pessoa tá falando coisas que você não acredita, é o que faz você evoluir como pessoa. E muitas vezes você mudar de ideia. E o fato de você questionar as coisas é sempre um processo evolutivo do ser humano. E a gente tem muito que aprender com isso, questionando. Surpreendentemente, a Capitã Marvel acaba assumindo o lado da equipe, assim, da Guerra Civil, que vai ser a favor da utilização do Ulisses como uma ferramenta para prever os crimes que eles vão ter que impedir. E o Tony Stark acaba sendo defendendo o lado do livre-arbítrio. Sim, Tony Stark. Então eu, Bárbara, já me coloco aqui como estou nesta guerra civil do lado do Tony Stark com toda certeza. Isso me fez ir atrás de uma outra obra que já tinha sido lançada há um tempo, que segue mais ou menos esse plot, que é o filme Minority Report, com Tom Cruise e tal. Sim, é um filme muito bom, inclusive super indico. E eu fui atrás do conto do Philip K. Dick que originou este filme especificamente. Eu li o conto, é um conto de 40 páginas, você pode ir atrás, se chama Minority Report, é um livro de contos, mas só o primeiro conto tem essa história que baseou o filme. E o filme Minority Report, que eu reassisti também pra gravar esse vídeo, e eu super indico pra vocês. Então aqui, 3 obras num vídeo só. Filme Minority Report, conto do Philip K. Dick Minority Report e Guerra Civil 2 da Marvel, que a Panini tá trazendo pro Brasil agora. Tanto no filme quanto no conto, essa história do Philip K. Dick traz 3 seres chamados Precogs, que eles fazem parte de uma empresa, de uma corporação chamada Pré-Crime, que eles preveem esses crimes pela sociedade. Então ali a gente tem um universo que não existem super-humanos, não existem inumanos, não existem pessoas com superpoderes. A gente está apenas num futuro distópico, vamos dizer assim. Então a gente tem diversas cenas futurísticas neste filme, e no próprio conto você também identifica essa questão, porque o Philip K. Dick, ele tem essa pegada mesmo de escrita, certo? De trazer essa ficção científica. E a gente tem esses 3 seres que vieram pro planeta Terra como seres abençoados que conseguem prever isso. E aí no filme e no conto, todo o exército, né, toda a polícia dessa organização chamada Pré-Crime vai atrás das pessoas e prendem elas, prisões perpétuas ou então exílio para outro planeta, certo? Caso ela vá cometer um crime. Então ela visualiza isso um tempo antes e vai lá e prende a pessoa antes dela cometer o crime. Na Guerra Civil a gente já começa inclusive com uma história aqui, é tipo um preview assim bem basicão da história, que é a mulher Hulk no tribunal defendendo um ex-super criminoso. Ou seja, o cara, ele já cometeu diversos crimes, já pagou as suas penas perante aqueles crimes que ele já cometeu, e naquele exato momento ele está sendo julgado por um crime que ele não cometeu. E a mulher Hulk faz um discurso defendendo a opinião dela de que, independente do passado deste cara, este crime especificamente, ele não pode cumprir, ele não vai cumprir sentença, ele não vai ter que ir preso por conta de algo que ele não cometeu, independente do histórico passado dele, certo? Ou seja, ela tá ali defendendo mais uma vez a liberdade, tanto de escolha quanto de pensamento, que todos nós temos. Por exemplo, na nossa sociedade, todos os cidadãos têm alguns direitos determinados por lei que limitam que o outro não invada o meu espaço, não invada o meu próprio direito. Isso é determinado para que exista uma regra num contexto geral que limite as pessoas a invadirem o espaço das outras,
outras, invadirem ou tirar o direito das outras. E independente da Capitã Marvel, no caso do quadrinho, pelo menos no começo, porque eu também ainda não evolui tanto a minha leitura para trazer uma opinião de se a HQ é boa, termina boa ou começa... Enfim, eu só li essas duas edições que a Panini lançou, certo? Ela acaba limitando isso aos próprios vilões da Marvel. Então, por exemplo, Thanos, entendeu? Coisas maiores, ou então, sei lá, tipo, algum super-herói se tornando um vilão, ou algum super-herói perdendo o próprio controle, etc, etc e tal. Então, por mais que no quadrinho Guerra Civil especificamente a gente tá falando de vilões específicos do universo Marvel, se a gente até expandir pro filme da Guerra Civil, a gente vê uma fala que eu não sei exatamente como foi, mas foi algo mais ou menos disso, que o Steve Rogers falou quando ele estava com o tratado ali de Varsóvia para poder assinar, e ele falou que ele não ia assinar, porque o sistema, num contexto geral, ele é feito por homens. Homens têm seus ideais, ou seja, se você assina um tratado, por exemplo, que foi proposto no filme da Guerra Civil e na Primeira Guerra Civil, você vai estar assinando isso com o governo. Consequentemente, essas mudanças de governo que podem acontecer no decorrer dos anos, das décadas, esse tratado, esse acordo que você fechou pode mudar e você não vai mais ter controle sobre isso. E aí eu caio na reflexão de que, na nossa vida, na nossa sociedade hoje, até que ponto o Estado pode interferir nas nossas escolhas pessoais. Outro questionamento seria da liberdade de expressão, que a gente pode até trazer duas comparações do nosso mundo real. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é levada muito a sério, contanto que nós temos alguns grupos existentes, por exemplo, alt-right ou então KKK, que acabam seguindo vertentes que a gente considera como extremistas. Ao contrário da Alemanha, que pós a Segunda Guerra criminalizou a negação do Holocausto. Então, até que ponto a liberdade individual vale mais do que o coletivo ou vice-versa? E esses são assuntos que eu tentei trazer para o mundo real, mas que são muito bem abordados aqui em Guerra Civil 2. Particularmente eu tô achando muito divertido, o Bendis e o Marques conseguiram mesclar ali um roteiro amarradinho que é muita porradaria, então é aquele negócio divertido de se ler, porque tem muita ação e o traço do Marques é maravilhoso. Realmente eu já estou muito fã desse cara, porque a primeira coisa, se eu não me engano, que eu leio dele, ele até acho que um novato aí no mundo das ilustrações. Então é isso, se você gostou desse novo quadro, dá um joinha aqui embaixo, porque agora o YouTube só leva a notificação de que saiu vídeo novo aqui no Cuscuz se você der joinha. Tem um sininho também aqui embaixo, ou então aqui em cima, que você consegue clicar e aí você vai receber todas as notificações do Cuscuz. Olha só que maravilha. E deixa a sua reflexão, porque aqui eu só questionei coisas, não trouxe respostas, e eu quero ver a gente debater e discutir um pouco mais sobre tudo isso aqui embaixo nos comentários. Compartilhe o Cuscuz pra gente chegar a 50k. Sim, hashtag Cuscuz50k. Vamos bater até o fim desse ano 50 mil inscritos neste canal? Só preciso da ajuda de vocês, trazendo amigos, compartilhando o vídeo e levando a sabedoria da Bárbara Noob para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau! Ah, sim! E por favor, né, comentários aqui embaixo, respeitosamente, nada de ofender o coleguinha, nem a coleguinha aqui. Vamos ser, assim, ó, educados, tá bom?